Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast o Mania de Cirurgia, podcast do cirurgiano geral. Senhores, esse aqui é o seu congresso semanal de cirurgia geral, mais uma vez com a presença ilustre do Dr. Adriano Flug e do Dr. Diego Adão, para a gente conduzir mais um episódio para os nossos maníacos. Fala aí, Flugão, quero ver animação. Cara, tô animado. O convidado de hoje é especial, fera aí, vai falar de um assunto espinhoso. Cara, eu nunca vi o Flug estar tão animado assim numa entrada de podcast, cara. Sensacional. Muito bom. Eu estou animado por antecipação, porque eu sei que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, as vagas da CDB novas já estarão preenchidas. Porque nós estamos gravando numa quarta, o episódio irá ao ar numa sexta, e a entrada na CDB será numa quinta. Portanto, esse episódio vai no ar fresquinho com novos membros da CDB e CDB com uma novidade esse ano, hein? Quem entra na CDB já ganha o curso de leituras críticas, ensaios clínicos randomizados e abdômen agudo inflamatório. Primeira grande novidade, os cursos que nós lançaremos pela Primed farão parte da CDB. Então, você que entrou agora, aproveita aí esse curso que deu muito certo. O pessoal tá adorando, feedback muito positivo, a gente ficou muito feliz. Já vai sair a trilha 2, em breve sai a trilha 2, revisão sistemática em trauma. Então fica esse recado para você. E se por algum acaso você ficou de fora da CDB, a gente fica triste, claro, porque a gente queria colocar todo mundo para dentro, mas a CDB, a gente quer também conhecer o pessoal. Então as entradas são graduais. Em breve a gente abre novas vagas no Centra, mas aproveita e pega o curso de medicina baseada em evidências, pega o curso de CBE, para você ter uma palhinha, ver o que a gente discute de artigo. Só o curso de CBE, cirurgia baseada em evidências, você estando fora da CDB, só ele você já vai ter lá 6 artigos e muito material para você ir aproveitando até as próximas vagas da CDB, que serão em breve. Muito bom, e eu queria aqui aproveitar então e já dar as boas-vindas para os novos membros da CDB, que nesse momento que vocês vão ouvir esse episódio, já estão inseridos no grupo, já estão no meio da discussão, então a gente gostaria de dar as boas-vindas para vocês, esperamos que vocês aproveitem muito a CDB, assim como todos os membros que estão com a gente têm aproveitado bastante. E é isso aí, né? Hoje eu queria aproveitar e perguntar para o Diegão e para o Flug, antes de a gente prosseguir nesse episódio fantástico que a gente preparou para vocês, perguntar como foi a semana dos senhores. Eu sei que o Diego, ele tá numa situação um pouco difícil, porque ele tá todo aí falando que tá tarefado, não sei o quê. Eu ainda acho que ele fala isso para trabalhar menos, sabe, Flug? Para sobrar mais coisa para mim e para você, e a gente vai ter que fazer mais coisa. Mas eu queria aproveitar e dar essa chance pro Diego de explicar que tanto ele tá fazendo que ele não consegue participar, né? Então, Carlos, sendo muito respeitoso com os maníacos, não, é a última semana letiva do ano, né? É a última semana de fevereiro, então, TCCs, o pessoal está apresentando os TCCs, que eu vou falar de novo aqui, o Flug não aceitou ir, é importante deixar... Não aceitou? Não Ué, não vou. O cara me convida com um dia de antecedência. Mentira, mentiroso, dissonância cognitiva sua, isso é dissonância cognitiva sua. Flug, só pra ficar claro, o Flug não aceitou ir, não tem problema, eu entendo, ele é atarefado. Então, estamos tocando CCs, formaturas, né? Tivemos formatura da medicina de emergência, formatura da cirurgia geral, em breve a formatura do aparelho digestivo, da gastro. Fechando, edital 2 da Unifesp vai abrir. O edital 2 para preencher algumas vagas ficaram remanescentes. Então, quem quiser fazer medicina de emergência, o convite está dado aí. Teremos algumas vagas de medicina de emergência, bem bacana. O programa está muito legal. Então, a gente está montando a segunda prova, o segundo edital. Então, tá uma semana bem burocrática, cara. E amanhã, de novo, hoje é quarta, amanhã é quinta, chegam os novos R1s da cirurgia geral lá na escola. Então, se você é R1 da escola e estiver ouvindo esse episódio na sexta, seja muito bem-vindo. Legal que você comenta que o Flug não aceitou o convite, mas você não fala que eu aceitei e você me excluiu logo no final das contas, né? Não, eu fiquei muito chateado com isso, porque o Carlos, ele aceitou o convite, Flug. Mas aí o Carlos, mas calma, vou explicar, né? Ele aceitou ele aceitou 1/3 do convite. Ele falou assim: ó, Diego, dos 18 TCCs eu consigo ir em 6. Falei, Guto, obrigado, vai ser ótimo você em 6, mas eu preciso de alguém que corrija todos, né? Mas não dava, né? Foi difícil esse ano mesmo, foi meio em cima.
Beleza, e você, Flugão? Semana aí, foi boa? Não, corrido, eu fui conhecer um hospital lá em Barueri, o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, hospital grande que eles abriram. Provavelmente vai ser o Hospital Retaguarda aí. Retaguarda não, Hospital Base, assim se pode dizer, da Faculdade do Círio, que acho que foi aprovada a semana passada. Se não me engane, esse ano deve começar as turmas dele. Eu provavelmente acho que isso vai acontecer. Boa, Legal, boa. legal, bacana. Muito bom, senhores, Ó, é isso aí, hein? sim, Vamos então prosseguir? Oi? Vamos, vamos. Não, eu ia falar, não esqueça que eu tenho mensagem de maníaco aqui, hein? Eu jamais esqueceria isso. Aliás, você tem mensagem e também tem áudio de maníaco, não é Tenho isso? dois. Então, beleza. A mensagem é muito boa, o áudio é muito engraçado. Hoje Manda tá bala. divertido. Tá divertido Boa, demais. manda, é isso aí. A mensagem começa assim, ó. Fala, galera! Aí, Carlão, fazendo sucesso, hein? É isso aí. Me chamo Pedro Otaviano e acompanho o Dr. Carlos desde 2020, quando ele deu uma aula para a minha liga, a Liga de Cirurgia Geral da Universidade Federal de Pernambuco. Portanto, estou desde o início acompanhando o congresso semanal aqui no Cirurgiando. Pedro, você tem que vir para a CDB para você acompanhar o congresso diário de cirurgia. Mas já está muito legal você aqui com a gente no congresso semanal. Agora estou prestes a começar meu R1 no Hospital da Restauração, aqui em Pernambuco. Parabéns pelo trabalho de excelência que os senhores fazem. E o Dr. Diego, venha-se embora comer um bolinho de noiva aqui em Pernambuco. KKKK, abraços. Pedrão, Muito bom. convite mais do que aceito, porque eu aprendi a adorar bolo de noiva e topo ir sim. Só dizer data, horário aí, quando eu for eu te mando uma mensagem, a gente curte esse bolinho de noiva. Muito bom. Sabe que eu tive uma ideia aqui agora, antes de você continuar? Eu queria sugerir uma coisa para vocês dois. Quem estiver ouvindo aí, os maníacos que estiverem ouvindo, vão ter uma noção de quão roteirizado esse podcast é, né? Mas eu queria sugerir para vocês que a gente fizesse um concurso com os maníacos de quem vai fazer o melhor Fala Galera. Que o cara mande pra gente por DM no Instagram. O cara com o melhor Fala Galera, mas daquele jeito, cara, top de linha, como eu faço, não quando o Flug faz, ou quando o Diego fica uma desgraça. Aquele Fala Galera sustentado, bonito. O cara que tiver o melhor Fala Galera, a gente dá uma vaga do curso de cirurgia baseada em evidência. O que vocês acham? Boa, boa. Fechou. Então, pessoal, estamos lançando aqui uma gincana do Cirurgiando Geral. Você que está ouvindo, mande um áudio pra gente pelo Instagram. Vai ser tem que ser um fala, galera, daquele jeito, bem sustentado. A gente vai selecionar o melhor Fala Galera. Vamos colocar aqui ao vivo, né? A gente vai colocar aqui para vocês ouvirem no podcast e quem ganhar quem tiver o melhor Fala Galera vai ganhar uma vaga no curso de cirurgia baseada em evidências. Pronto. Mas só um Fala Galera, não tem que ter nada depois? Não, começa Não, com Fala áudio, Galera e depois... É um áudio completo, o áudio do maníaco, mas tem que ter um Fala Galera de respeito no começo. E diga de onde você é tudo. Como o seu Fala Galera vai ser avaliado pelo criador do Fala Galera, pelo próprio, né? Pelo original. Se ficar muito bom mesmo, eu vou editar o do Carlos, vou tirar e vou abrir vários episódios só com esse daí. Vai ficar legal. Isso é uma coisa legal também. O que ganhar, a gente faz a abertura do próximo podcast. Vai. Deixar o tempinho rolando dessa pessoa aí. Boa. Fechou, boa, boa. Eu adoro porque a gente combina tudo, é tudo combinado. O Guto acabou de dar a vaga do curso, criou uma gincana, a gente vai ficar a semana que vem inteira votando e falar, galera, obrigado, viu, Carlos? Tá bem tranquilo assim. Como arranjar mais trabalho? Parte 1. Exato, é maravilhoso. Aí a próxima mensagem de maníaco é do próprio Carlos. Ele está usando a nossa plataforma para criticar o Flug. No episódio de Gestante, Flugão, ele não veio. Ele não veio. E os maníacos não sabem, mas o Carlos, ele é um maníaco. Porque quando ele viaja para Sorocaba, ele tem família em Sorocaba, né? Ele vai no carro com a digníssima Samantha ouvindo Mania de Cirurgia. Mais de uma vez eu já falei com ele no carro, ele estava ouvindo Mania de Cirurgia. Ele ouvindo eu e você, Flugão, batendo aquele papo bacana sobre trauma em gestante, ele manda assim, inacreditável. Aos 11 minutos e 25 segundos, o Flug se rende ao ultrassom. Já posso morrer feliz. Missão cumprida. O que foi isso? Muito que o bom. Flug falou, Guto? Cara, eu acho que ele comentou alguma coisa. Ah, já lembrei. Vocês estavam falando sobre drenar tórax de gestante.
E aí ele se rendeu e falou, nessas horas, numa situação como essa, realmente usar uma imagem, como por exemplo o ultrassom, ajuda você a ver o diafragma, etc., para você posicionar o seu dreno de forma mais adequada. Aí eu falei, cara, eu estacionei o carro nessa hora, liguei o pisca-alerta, cara, acabou. Fiquei 30 minutos curtindo esse momento e para depois tomar viagem de novo, né? Maravilhoso, Muito bom. maravilhoso. E aí tem uma sequência de mensagens que eu vou só citar os nomes das pessoas que deram feedback positivo ao episódio de viés cognitivo e, portanto, este episódio continua. Teremos parte 2, senhores, de vieses cognitivos, porque o Vinícius Fonseca, Vinição lá do Urcade, o Felipe Machado Monteiro, a Carol Faro, a Maria Clara Armelin, a Patrícia Gomes Sofiati e a Rafinha, não tem sobrenome, disseram alguma coisa muito boa sobre o episódio. Ou falaram que curtiram, ou falaram que foi aprovado, deram muito feedback positivo. Então, graças a vocês, as suas mensagens e algumas outras que eu acabei não lendo aqui, a gente continuará fazendo. E para terminar, temos um áudio do maníaco, o querido André Sado, lá de Manaus. Querido André, em breve estamos voltando aí. Ele estava na academia, nos ouvindo, e ele mandou um áudio. Veja se dá para ouvir, se fica bom aí, ó. Vou dar play aqui. São 22 segundos. Fala, galera. Um abraço aí pra vocês. Aqui é André Sado de Manaus. Tô aqui na academia e ouvindo o podcast de vocês sobre os vieses. Muito bom. Podem continuar com a série. E mandem um abraço aí pros nossos residentes lá do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Valeu! Foi isso aí. É um abraço do Flugão que eles querem, né, Flugão? Fala aí. Abraço metileno para Getúlio Vargas, hein? É isso aí. É muito bom. Isso aí. Viu, Diegão? Antes que eu esqueça, tem mais um áudio muito importante para ser colocado aí, não tem? Esse áudio é fundamental porque é o nosso oferecimento. Segue aí o último áudio, o áudio dos nossos patrocinadores. Milhares de vidas com um amplo portfólio de produtos para a endocirurgia, com destaque para o endogrampeador elétrico Altus, com linha de grampo aprimorada e novas tecnologias de cargas. É isso aí, você ouviu então o áudio do nosso patrocinador e agora, finalmente, a nossa convidada chegou e a gente vai chamar ela agora. Pessoal, é isso aí, então, nossa convidada está aqui já com a gente. Vocês vão conhecer hoje a enfermeira Júlia Drummond. A enfermeira Júlia, vocês vão ver nesse episódio aqui, já devem ter visto ali na descrição. Esse assunto aqui é muito bacana, é muito legal, não só pela importância que tem aqui no contexto da nossa atuação, como médico, ela também como enfermeira, como outros profissionais da saúde, mas também pelo tema que é relativamente sensível, e é por isso que a gente trouxe ela para falar sobre isso. A enfermeira, a Júlia Drummond, olha só esse currículo dela, ela vamos lá, deixa eu só para confirmar aqui o que eu tinha deixado separado. Enfermeira da equipe de cuidados paliativos do Hospital Samaritano em Genópolis e ela é docente da pós-graduação do Sírio-Libanês de cuidados paliativos. Então veja que é uma pessoa com muita experiência que recentemente publicou um trabalho, que foi a tese de mestrado dela, que foi justamente analisando de forma muito crítica a percepção, né, um contexto meio de percepção dos profissionais da saúde em relação ao tema de autonomia dos pacientes que estavam em cuidados paliativos. Então, é por isso que a gente escolheu a dedo a Júlia Drummond para estar aqui nesse episódio com a gente. E é isso aí. Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, O Mania de Cirurgia. Obrigada, gente. Agradeço muito o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar disso. Sou apaixonada pelo tema. Não é à toa que entrei nessa de cabeça no mestrado. Foi uma luta para sair essa publicação, então eu nunca ia imaginar o alcance dele, chegar no podcast de cirurgia. Então, muito obrigada pelo convite. É que a gente fica antenado, Júlia. O que está saindo a gente pega e vai ler e vai discutir. Ainda mais que, apesar de ser mania de cirurgia,
pessoal que ouve a gente bastante sabe que muitas vezes os dois aqui, Dr. Adriano Flug e Dr. Diego Adão, fazem uma mania de filosofia dentro desse podcast, que eles debatem temas filosóficos, um briga com o outro falando do Aristóteles versus o Epicteto e não sei o que lá. Então, existe uma veia no Mania de Cirurgia que é uma coisa mais filosófica, mais comportamental, vamos dizer assim, né? E hoje é Kant, né? Porque se a autonomia é Kant, a gente vai discutir. Começou, né? Muito bom. Flugão, Diegão, querem falar alguma coisa antes de a gente mergulhar de cabeça nesse tema? Queria só agradecer, Júlia, tua presença aqui com a gente. O assunto é de vital importância para quem está na prática de pronto-socorro, para quem está cuidando de paciente oncológico, para quem evolui enfermaria. Desde por um lado, né, o quanto a gente tem dificuldade em paliar nossos pacientes, né? Nós cirurgiões temos muita dificuldade em paliar, e o quanto nós somos ainda paternalistas, né? Acreditamos que temos o total controle de decidir. Eu acho que vai ser muito interessante, e também porque o teu currículo mostra o perfil que a gente gosta, né? O teu perfil é o que a gente gosta, que é um docente, alguém que mexe com pós-graduação, que mexe com pesquisa, porque a gente sabe que vem opinião muito crítica, vem opinião baseada em evidência, vem opinião muito bem ponderada, não vai ser algo muito emocionado, embora eu tenha certeza que você é apaixonada pelo tema, mas o teu papel como professora de pós-graduação vai trazer aquela visão crítica de vários lados, que é o que a gente procura ter aqui no podcast. Então, muito obrigado pela tua presença. Bom. Seja bem-vinda, Júlia, é um prazer. Obrigada. Júlia, eu não sei se você já conhecia a gente, né? Mas você vê que o Flug, ele é um cara um pouco mais comedido na emoção, no contato, né? Eu e o Diego, a gente fala mais alto, a gente grita, não sei o quê. Quando eu peço pro Flug, e aí, Flugão, como é que estão as coisas? Ele, e aí, beleza aqui e tal. É uma coisa bem comedida, tá? Então não se sinta pressionada no sentido de ficar acuada. Eu já vi que você é mais que nem eu e o Diego, então esse negócio aqui vai fluir muito bem. E o Flug adorou você, viu? Isso é o máximo que ele consegue entregar de emoção. Ele te adorou. Muito bom. Júlia, vamos mergulhar de cabeça então no assunto. E eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, que estão, muitas delas baseadas no trabalho que você publicou, né? E aí na primeira pergunta, já vou aproveitar para você pedir para você comentar um pouquinho sobre ele também. A ideia aqui é eu vou fazer essas perguntas para você, a gente vai conversando, bate-papo aqui, eu tenho certeza que isso aqui vai fluir bastante e a gente torce para não durar 5, 6 horas, como seria de muito gosto do Diego e do Adriano, porque eles não param de falar, você vai ver isso no nosso episódio. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, existe um termo, né? Existe um termo mesmo, que é dissonância cognitiva. E é uma coisa que é abordada no seu paper, né? De uma certa maneira, você explora muito isso e detalha isso de uma maneira mais muito mais impactante. A pergunta que eu faço é assim: você acha mesmo que os profissionais da saúde que estão atuando com esses pacientes em cuidados paliativos, você acha que eles de fato respeitam a autonomia dos pacientes? E será que eles acham que eles estão respeitando de fato também? O que você acha? Sim. Eu acho que assim, eu queria voltar um pouquinho só para contextualizar a questão da dissonância cognitiva, né? Ela apareceu no meu trabalho, infelizmente, ela foi uma análise pós-hoc no meu trabalho, então é até interessante contar esse detalhe, porque quando eu recebi o resultado, depois de todas as análises estatísticas e tudo, eu olhava para o meu trabalho e falava, gente, eu não gostei desse resultado. Como assim? Não consegui encontrar o que eu queria, porque o que eu queria encontrar era realmente se tinha diferença no conhecimento que os profissionais tinham de bioética e cuidado paliativo na forma como eles tomavam decisão. E aí, quando eu cheguei numa última pergunta que falava que o profissional tinha que responder como que ele se reconhecia, e aí todo mundo respondeu que quase que acreditava que respeitava a vontade do paciente, que compartilhava a decisão, eu olhei para aquilo e falei, gente, meu trabalho ficou péssimo, que é isso? O que eu faço com isso agora? E aí foi a primeira vez que eu entrei em contato com o tema da dissonância cognitiva, e aí foi uma análise pós-hoc que a gente fez, que foi dar um passo atrás e entender se de fato
o que os profissionais, o perfil que eles tinham de tomada de decisão, então a gente dividiu em 4 perfis, que era o perfil paternalista, o perfil que compartilhava a decisão, o perfil consumerista ou consumista e o perfil obstinado. E aí a gente foi olhar para esses perfis e realmente os perfis do profissional obstinado e do consumista eram que mais tinham dissonância cognitiva. Então essa pessoa tomava uma decisão obstinada, mas para ela falava: não, eu estou respeitando a autonomia do paciente. Ela não se reconhece enquanto uma pessoa obstinada. E a dissonância cognitiva ela vem um pouco disso, de eu ter uma crença e quando eu tomo uma atitude, a minha atitude não condiz com aquela crença, com aquele valor que eu acredito. Então, eu acredito que isso é uma grande dificuldade. Se a gente olha, inclusive, para a sociedade hoje, a gente vê dissonância cognitiva em tudo. Isso é natural do ser humano. Quando chega na questão da tomada de decisão e a gente vê profissionais de saúde obstinados não se enxergando dessa forma, esse virou o meu grande desafio enquanto paliativista, enquanto pesquisadora, que é tentar descobrir como, como que eu lido com essas pessoas. Como que eu faço essas pessoas enxergarem? Porque eu não posso chegar para a pessoa e falar: você é obstinado, que você não está respeitando a vontade do paciente. Então, de fato, elas não enxergam isso e a gente tem que buscar estratégias para fazer com que elas percebam ou mudem aquele comportamento de alguma forma. Desculpa, acho que o Adriano ia perguntar alguma coisa. Sim, não, eu li o artigo muito bem escrito, parabéns. Deixa eu só ver se eu entendi bem. O obstinado é aquele que, em tese, força as condutas que ele acha melhor, não está nem aí porque o paciente pensa. E o consumerista, né, consumista, eu até tive dificuldade no inglês, tive que pôr lá um tradutor o que era. É aquele que cede sempre, né? Ele faz tudo que o paciente quer, mesmo que talvez não seja a melhor coisa. Seria ele. E esses dois polos são os que mais não se reconhecem. É isso? Isso. O consumista é aquele, por exemplo, que pergunta para o paciente o que ele quer. Você gostaria de ser entubado? E aí ele entuba e depois ele fala: é que o paciente que quis. E aí ele usa muito isso como: eu estou respeitando a autonomia do paciente. Mas eu não avaliei se esse paciente tinha capacidade de decidir, se ele entendia do que eu estava falando. Então, são os dois perfis que a gente tenta evitar quando vai tomar uma decisão, principalmente. E aí, 100% dos profissionais, dos participantes que tinham esse perfil obstinado e 95% desses consumeristas tiveram dissonância cognitiva. E aí foi isso que chamou mais atenção. Uhum. Define, por favor, Júlia, a dissonância cognitiva. O que seria exatamente a dissonância? Tá. Então, a dissonância cognitiva ela é uma teoria, na verdade, descrita lá em 1970 por Leo Festinger. E ela é basicamente: eu tenho um valor, eu acredito numa coisa, e aí na hora que eu tomo uma atitude, a minha atitude não é condizente com aquilo que eu acredito. Então eu tenho um comportamento que não é consonante com aquilo que eu acredito, ele é dissonante. Isso gera um desconforto de alguma forma nas pessoas, e esse desconforto ele pode ser percebido ou não pela pessoa. E isso faz com que a gente crie justificativas para aquilo. Então, por exemplo, para aqueles profissionais, de repente, em algum lugar, eles perceberam que eles estavam tomando atitudes obstinadas. Aquilo gera um desconforto tão grande que ele coloca uma justificativa lá: não, eu sou uma pessoa que respeita a autonomia do paciente. Tá, e então aí a grande dificuldade é essa, porque a pessoa não percebe, né? Tá. Uhum. Então os mais dissonantes são os extremos, né? Um está cedendo muito, o outro está controlando muito, mas ambos acham que estão respeitando a autonomia. Seria isso? Isso. O grupo dos paternalistas também teve um valor alto ali, acima de 80%, que também teve dissonância cognitiva. Todo mundo achava que estava respeitando a vontade do paciente e compartilhando a decisão. A maioria era paternalista, né? No estudo, os profissionais, a maior parte caiu no perfil paternalista?
A maior parte é o perfil que compartilha a decisão, mas a diferença é de um profissional só. Do compartilhado para o paternalista é quase igual. Só para o pessoal que não lê o trabalho, o paternalista seria o perfil de paizão, né? Que ele julga o que é melhor para o paciente, né? Isso, E o shared que seria o ideal, que realmente faz a decisão dividida com eles. isso, exatamente. É o que toma a decisão em conjunto. Você sabe que eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que esse tema acaba se misturando um pouco com o último episódio que a gente fez que a gente fala sobre vieses cognitivos, de uma certa maneira, né? Porque eu acho que, sei lá, não diria que seria com certeza isso, mas eu tenho uma impressão muito forte que o médico, né, o profissional da saúde em geral, mas eu como médico, como cirurgião, eu teria uma dificuldade muito grande de assumir para qualquer pessoa que eu estou fazendo uma coisa que não está alinhado com o desejo do paciente, né? Ainda mais num contexto de uma situação de cuidados paliativos, terminalidade, etc. Então é difícil isso. Eu fico pensando, de qualquer maneira, talvez as pessoas iriam responder que elas estão alinhadas o tempo todo, mas aí quando você vai analisar o que de fato elas fizeram, aí você consegue notar essa diferença, né? Eu acho que vai muito alinhado com coisas que são meio inconscientes. O cara fala essas coisas, né? O profissional fala essas coisas de forma meio inconsciente, mas na verdade a atitude dele é o que determina o que aconteceu mesmo, né? Interessante isso aí. Eu esqueci de falar, antes de você falar, Diegão, desculpa te interromper. Júlia, só para você se preparar, né? O Diego e o Flug, eles adoram levantar a mãozinha para falar. Então você vai notar várias vezes ao longo do episódio a mãozinha levantada. Eles fazem uma competição entre eles às vezes, tá? Não se preocupe, mas quem levanta mais a mãozinha, só para você saber também. Tranquila. E no final você vai ter que falar qual que é o nosso perfil, tá? Pelo que você achou. Quem que é o paternalista, quem que é o vestinal. Não, brincadeiras à parte. Não, eu ia comentar em cima do que o Guto falou. Pelo menos da parte mais de educação, que é o que eu estudo muito pouco a parte de cuidados paliativos, todo julgamento pessoal é muito ruim do médico. Né? Então, por exemplo, o Dunning-Kruger, né? A pessoa ela é tecnicamente ruim, mas ela acha que ela é muito boa. E depois que ela está muito boa, ela acha que ela é inferior. Eu vi um trabalho recente sobre capacidade de realizar procedimentos. Geralmente o R- hiperestima e o R+ hipoestima. Então a gente tem muita dificuldade, sem terapia, em se ler, né? É impressionante. E aí é meio que a gente dá a impressão que a gente pega o que seria agradável de ser dito, verbaliza, até como um consolo que você falou, né, para aliviar a tensão, mas no fundo eu tô totalmente sem controle nenhum, ou pelo menos um controle muito parcial do que eu tô fazendo, né? Dá essa sensação. Eu não sei se com o cirurgião não é diferente, né? Certamente não é diferente. Sim, eu posso até complicar um pouco, talvez vocês consigam reconhecer algumas situações. Quando a gente está diante de uma situação de dissonância cognitiva, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão, as duas decisões podem ser boas, mas eu escolhi A ao invés de B. Um dos comportamentos que eu posso ter é começar a defender que A realmente era melhor do que B, porque eu estou tentando me convencer daquilo. Mas aí, de repente, eu não tive essa opção, eu tive obrigatoriamente que escolher B. Isso me gerou desconforto. Aí eu também começo, de repente, a minimizar e falar que o A não era tão bom, porque afinal era óbvio que o B era bom. Então, a gente tem esse comportamento adaptativo, essa tentativa de minimizar, é uma forma, assim, do ser humano lidar com a dissonância cognitiva. Tem a questão da justificativa. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que fuma, ela sabe que fumar é muito ruim, mas ela vai achar alguma forma de racionalizar aquilo e aí vai falar: não, mas só um cigarro não faz tão mal assim. A gente tem a pessoa que realmente muda o comportamento. Pode deixar que eu controlo o fluxo. Pode deixar que eu controlo o fluxo, Julia. Você toca, aí eu seguro ele. A gente tem a que muda o comportamento mesmo. Então, por exemplo, eu tô me sentindo inseguro com um procedimento e de repente, nossa, era uma insegurança mesmo só. E aí ela muda aquele comportamento dela. E a gente ainda tem a pessoa que busca uma conformidade social, ou seja,
eu fumo, eu sei que fumar é ruim, mas eu vou ficar próximo de pessoas que fumam também, porque ninguém vai falar para mim que fumar é ruim. Eu tô num meio em que tá tranquilo, todo mundo pensa igual. Então, talvez vocês reconheçam situações, assim, a gente pode colocar em inúmeros exemplos, mas existem essas formas que a gente busca de se adaptar de alguma forma quando a gente está diante de alguma dissonância. Nossa, em obesidade tem muito disso para justificar ganho de peso. Nossa, isso aí acontece direto. E hierarquia, gerações de cirurgiões. Alguém que só faz cirurgia aberta justifica que é o melhor acesso aberto, ou quem gosta sempre de fazer vídeo, força às vezes no vídeo quando a melhor é aberta. Nossa, isso tem demais, cara. Acho que cirurgião tem de monte, assim. Ô, Guto. Dreno azul de metileno, né, Flug? É, Júlia, você acabou de nos dar o vocabulário que a gente precisava para tratar o Flug. Eu não tinha o CID ainda, agora você acabou de me dar o CID dele. Obrigado, viu, Júlia? Olha, 120 episódios depois pra gente descobrir qual que é o lance do Flug, né? Mas, nossa, que coisa, hein, Júlia? Tudo que você falou, engraçado. Eu não vivenciei isso, eu não sei nem do que você tá falando, né? Porque na cirurgia não tem isso quase, esse tipo de comportamento, né? Caramba, como isso acontece com a gente, é bizarro. Tem muito disso. Desde minha vida de residente, mesmo eu sendo assistente, eu consigo detectar quando acontece com alguém, quando alguém faz isso, e às vezes eu percebo que eu tô fazendo a mesma coisa. Você tem que ficar muito atento com isso, né? Bem o lance dos vieses mesmo, né? Muito bom. Olha, eu tenho mais um monte de pergunta aqui. Vocês caminham para outra pergunta ou... Não deixa a gente falar não, Guto. Não deixa a gente falar não. Vai você e ela, a gente vai tentando aqui. Você vê, né, Júlia? Eles já sabem que o problema é que eles mesmos causam, né? Beleza, eu tenho mais uma pergunta que é legal aqui. Porque a gente estava falando justamente da questão do profissional da saúde interpretar o que ele acha que o paciente quer, o que seria melhor para ele e como ele reage a isso, né? Agora, surge uma pergunta na minha cabeça, pelo menos, e eu acho que para muita gente que está ouvindo o nosso podcast também como é que eu faço para diferenciar um desejo legítimo do paciente, de fato ele está querendo aquilo, de uma outra coisa, que às vezes ele está sendo influenciado por alguém da família, o vizinho que teve alguma coisa parecida, ou que tinha um familiar que sofreu uma situação parecida, enfim, como é que eu faço para conseguir identificar isso, uma vez que você está diante de um paciente que está em uma situação muito mais fragilizada, muito mais delicada, então eu imagino que exista alguma maneira de você conseguir diferenciar isso. O que você acha disso aí? Sim, e assim, isso é fundamental, né? Porque acaba se misturando e às vezes é isso. Vocês já devem ter passado por situações que a gente se vê pensando, eu tô tomando essa decisão porque a família tá pedindo. Às vezes acontece isso, né? Você percebe o paciente tá concordando em fazer um procedimento, mas você percebe que é porque ele quer fazer por conta da família, porque é a família que tá convencendo ele. Então, é algo que eu acho que é fundamental, antes de qualquer coisa, é ter muito claro a diferença do que é capacidade de decisão e competência. Competência, muitas vezes a gente está falando de competência legal. Então, um paciente pode ter capacidade de decidir, mas ele pode pedir alguma coisa absurda para você. Esse paciente não tem condição de decidir sobre isso. Vou pegar um exemplo muito da minha área, assim. O paciente pode ter capacidade de decidir e pedir por eutanásia, mas no Brasil é proibido, né? Ele não tem competência legal para deliberar sobre isso. Então, precisa ter muito claro a diferença desses conceitos. E aí, quando a gente vai pensar em capacidade de decisão, existem alguns instrumentos para identificar isso. No meu artigo, a gente usou um mnemônico, não sei se vocês já ouviram falar, chama Curves, que nada mais é do que são 6 letrinhas, e cada uma ajuda a gente a dar um direcionamento. Então, o C ele está relacionado a choose, então a escolha daquela pessoa. Eu dou 3 opções, a gente tem um plano A, tem um plano B e tem um plano C. Então essa pessoa escolheu o plano A, eu quero fazer a cirurgia. Tá bom, então eu preciso avaliar se ela entende o que significa fazer a cirurgia. Então eu vou conversar com ela e avaliar esse entendimento. E às vezes o avaliar o entendimento, eu peço para ela falar para mim o que ela entendeu daquela escolha. Aí eu vou para o R, que é reason. Então eu vou avaliar quais são as razões que aquela pessoa traz. Ela tem que ter um raciocínio para isso.
Porque ela pode falar para mim, eu entendi, eu tô escolhendo, mas eu não sei por quê. Não, tem que ter um raciocínio por trás daquilo. E aí o valor daquela pessoa. E aí você consegue avaliar mais ou menos se está condizente com aquela tomada de decisão. E aí as duas últimas letrinhas, o E e o S, se relacionam a coisas que a gente tem que deixar de lado quando a gente vai avaliar a capacidade de decisão do paciente. E que aí é o mais difícil. O E a gente está falando de cenários de emergência, então, como que eu vou avaliar se o paciente tem capacidade de decidir, muitas vezes, avaliar todos esses critérios, se eu estou num pronto-socorro e o paciente precisa tomar uma decisão de urgência. Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir avaliar nesse cenário. Esse é um cenário que eu não posso dizer que o paciente tinha capacidade de decidir. E o S é a gente deixar muito claro quando o paciente não tem mais capacidade de decidir, que ele vai ter um representante legal, ele vai nomear alguém que seria a pessoa que tomaria a decisão por ele, usando o julgamento substitutivo. Então, a pessoa que toma a decisão pelo paciente que não consegue mais tomar a decisão, ela não vai escolher o que ela gostaria que fosse feito. Ela vai escolher o que ela acha, o que ela pensa que o paciente gostaria que fosse feito. Isso ajuda muito, às vezes, quando a gente vai fazer reunião familiar e precisa tomar essas decisões, a família muitas vezes entra num movimento de, não, mas eu não quero participar disso, eu vou me sentir culpado se eu tiver que decidir como é que eu vou ficar depois. E aí a gente faz esse exercício de explicar que a decisão não é deles propriamente, que eles vão ajudar numa decisão pensando no valor que seria do paciente. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a gente conseguir identificar se o paciente tem capacidade de decidir e ele precisa estar livre de qualquer pressão. Então, se eu percebo que esse paciente está tomando uma decisão porque o familiar está pressionando, algumas estratégias é tentar conversar à parte com esse paciente. Tem histórias, às vezes, de casos, por exemplo, de pacientes testemunha de Jeová que estavam se recusando a receber sangue, mas porque estava na frente da família. E aí o médico às vezes conversa à parte com o paciente fala, não, mas eu quero receber sangue, tá? Tudo bem, eu só não quero que minha família saiba. Então, no mundo da bioética também a gente acaba se deparando com essas situações que são exceções, mas que a gente não pode deixar de olhar, porque eu preciso entender se essa pessoa realmente está livre de pressão, se ela realmente está entendendo antes até de eu conversar com ela para poder tomar uma decisão. Não sei se fez sentido, gente. Não, fez Adorei a bastante. regrinha mnemônica. Fantástico. O que eu acho bem legal, Júlia, vê se você concorda. Eu vou usar as referências mais da parte da filosofia que eu tenho, né? Não tenho tantas referências da bioética. Aí você me ajuda a corrigir e completar. Quando a gente fala em autonomia, a maioria das pessoas confunde autonomia com libertinagem. Eu poder fazer tudo o que eu quero, da forma que eu quero. E quando a gente vai ver o conceito por trás de autonomia, seja kantiana, qual for o conceito, é o autolegislador, né? Autônomos, né? Eu aplico as leis a mim. E as pessoas confundem como eu crio as minhas próprias leis. Então, para a filosofia, a autonomia ela está apoiada totalmente na liberdade. Só que a liberdade pressupõe restrições, pressupõe responsabilidade. O Viktor Frankl, da logoterapia, ele fala, né, que assim como existe uma estátua da liberdade na costa leste dos Estados Unidos, deveria existir uma estátua da responsabilidade na costa oeste. Porque quando tomba a responsabilidade, a liberdade não é mais liberdade, é libertinagem. O conceito liberdade ele vem intrínseco ao conceito de limites, de não poder fazer tudo o que quer. Isso ficou muito claro, por exemplo, na pandemia, ou eventualmente em alguns casos da cirurgia, que o médico tem autonomia. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Você tá limitado pelas melhores evidências científicas disponíveis. Não é porque o médico é livre que ele é libertino, né? Ele é autônomo dentro das leis do país, dentro dos códigos de ética, dentro do que a evidência permite. E aí muitos profissionais da saúde acham que a autonomia médica permite ele fazer coisas sem evidências. Não permite. A autonomia te permite fazer as coisas dentro da evidência. Na bioética, mais ou menos isso também? É igual? Sim, sim. E
Na bioética principialista, né, que a gente tem os 4 princípios básicos da não maleficência, beneficência, autonomia e justiça, né, e traz muito claro, eu não consigo falar de autonomia, quando eu estou falando de paciente, sem falar de capacidade de decisão. E um pouco do que a gente falou anteriormente, dos perfis de tomada de decisão. A pessoa que toma uma decisão, que tem um perfil consumista ou consumerista, ela é uma pessoa que se baseia o tempo todo no princípio da autonomia. Então, ela diz: eu estou respeitando a autonomia do paciente. O paciente que quis. Mas em nenhum momento ela avaliou se esse paciente tinha capacidade de decidir para tomar aquela decisão. Isso talvez pode deixar o profissional num cenário mais confortável, porque ele coloca tudo na conta do paciente. Não, o paciente que quis, a família que quis. Se aconteceu alguma coisa errada, não, mas a família que falou que era para fazer. Eu acho que isso acaba deixando, talvez até de uma forma de se proteger dos profissionais, né? Deixa ele mais confortável. Se acontecer alguma coisa, eu já escutei às vezes de falarem: eu não concordo, mas a família está pedindo, eu vou fazer. Não, pera, mas você conversou? Por que a família está pedindo? Precisa entender, tem um contexto por trás. Senão a gente entra muito nesse movimento. Eu já ouvi alguns colegas assim até brincarem, falarem: foram fazer reunião familiar para tomar decisão e ofereceram um cardápio para a pessoa. O que você quer que faça se essa doença piorar? Droga vasoativa, intubação, hemodiálise, como se a pessoa tivesse condição, Sim. soubesse o que significa isso, né? A gente na residência brinca lá, seria o equivalente a um piloto de avião abrir o áudio para a tripulação e perguntar: quer que voa quantos mil pés? Quer que quantos nós? Ele não pergunta essas coisas, né? Ele vai dar para a tripulação o que cabe à tripulação decidir. E as coisas técnicas ele não compartilha, ele vai e decide, né? Sim, exatamente. Não, isso putz, é um tema tão interessante, né? Porque o tempo inteiro a gente vive isso, cara. O tempo inteiro a gente vive exatamente isso, né? Não é, como você mesma falou, Júlia, não é infrequente que uma decisão seja tomada, às vezes, com mais peso na opinião do familiar, que às vezes não tem ideia do que está acontecendo, nem é um familiar presente, às vezes nem faz muito tempo que não vê o paciente, etc. E às vezes a decisão acaba pendulando para o lado da opinião dessa pessoa só porque é familiar. E aí entra nisso que você falou, é como se fosse uma maneira do profissional da saúde se sentir melhor, ele justifica, não, mas a família prefere fazer assim, ou a família prefere que invista tudo, né? Eu acho que falta um pouquinho mesmo essa abordagem para a gente ser um pouco mais, eu vou usar a palavra agressivo, mas não agressivo no sentido de ser truculento, mas assertivo. no sentido de investir mais. Vamos conversar isso direito, vamos ver exatamente o que a pessoa entendeu. Eu falo por mim mesmo. Lembro de situações que eu deveria ter racionalizado um pouquinho melhor na capacidade de decisão, por exemplo, do paciente, para levar em conta o que ele estava me falando. E às vezes eu acho que isso passa despercebido, né? Muitas vezes por causa da rotina, enfim, a correria do dia a dia, mas eu acho que é uma coisa tão importante que a gente precisa ficar atento com isso, né? Deve ter muito medo de processo também, né? Você fala assim, a gente está falando de terminalidade, né? A pessoa provavelmente vai falecer ou vai ter algum grau de comprometimento. A pessoa não delibera mais. Aí o profissional, ele imagina que ele sabe o que é certo. Aí eu vou fazer isso. Aí o paciente falece dentro do contexto do que era correto, né? De uma boa morte. Às vezes ele tem medo da família. Vou tomar um processo. A família vai me processar. Né? E se eu não fizer o que eles querem. Então eu me livro do problema, fazendo o que eles querem. Todo mundo fica apaziguado. E quanto antes eu me livrar desta tensão, melhor. Né? Eu acho que isso pesa muito também. Não sei o que o Flug acha. Cara, certamente isso dá muito problema num contexto de emergência em que você não tem nenhum vínculo pré-situação. A tendência da urgência é ceder muito mais, né? Ceder o que a família quer. Veja, esse é um cenário mais comum. Agora você conhece a família há muito tempo, conhece o paciente há muito tempo, então você já consegue entender o que ele gostaria, você sabe o perfil dele, as vontades dele. Um cenário muito mais cômodo. Mas a gente que trabalha muito na urgência, não tem vínculo nenhum, não sabe de nada, quem que é o cara, o que ele gostava, né? Fica muito difícil avaliar
o quanto ele sabe, né, o quanto ele quer. E digo, ele e a família dele, a gente acaba cedendo, né? Para quem vai arranjar briga para um paciente que já vai morrer mesmo, né? Acho que não é o certo se pensar, mas é o que na prática acontece, viu? Tem aquela frase lá, né? Você quer ter paz ou quer ter razão? Né? Quem é casado sabe muito bem dessa frase. Ela é péssima. Ela é péssima porque ela cede de todos os lados. Acho que é a frase mais covarde impossível. Mas acho que é um alívio, né? Um ponto de fuga, né? Eu acho que entra naquilo que a Júlia estava comentando no começo, né? E Júlia, um pouco nessa linha, tá sendo bacana porque as perguntas estão se alinhando, na verdade, né? A discussão está caminhando num sentido só. E se eu fosse fazer jus à presença do Dr. Adriano Flug, eu diria que esse episódio está tendo um storytelling, como diria o Flug, um storytelling. Então, Júlia, me responde uma coisa. A gente está falando sobre essa questão do profissional da saúde tomar essas decisões, o que ele usa disso como substrato para tomar essa decisão. E ficou muito claro aqui na conversa que um dos pilares da tomada de decisão, talvez, infelizmente, talvez o menor deles, é a conduta que seja uma coisa baseada em evidência, vamos dizer assim. Sendo que o que está em torno dessa decisão toda e o que acaba norteando a decisão final é uma coisa muito mais, às vezes até muito mais social, emocional, cultural ou até do ponto de vista religioso. Então eu queria te perguntar se você, durante o seu trabalho, na pesquisa que você fez, no que você estudou até fora do seu trabalho e na análise dos seus dados, se você acha que tem algum fator, conseguiu identificar algum fator que influencia essa tomada de decisão, sem ser a coisa racional, vamos dizer assim. O que mais você acha que envolve essa tomada de decisão? Talvez o principal ou os principais fatores que podem estar relacionados com isso. Tá. Olha, eu confesso que eu esperava, como eu disse, eu esperava encontrar muitas coisas, assim. Eu imaginava, nossa, a pessoa que tem mais religião, que se denomina mais religiosa ou menos religiosa, talvez seja mais obstinada, ou a pessoa que teve menos contato com cuidado paliativo na graduação, vai ser mais obstinada. Nas análises estatísticas não teve muita significância nessas mudanças, mas uma coisa que chamou muita atenção foi que os profissionais que trabalhavam há mais tempo, então que trabalhavam há mais de 10 anos, eram profissionais mais obstinados também. E aí foi até um questionamento que eu fiz depois quando eu fui defender para a banca. Será que esses profissionais que trabalham há mais tempo, eles estão tão acostumados, talvez, a ver esses comportamentos e para eles, isso é normal, é assim mesmo. E aí eles param de se incomodar com isso. E os profissionais mais novos não, eles chegam, de repente eles se deparam com isso, aí eles começam a questionar e talvez isso seja o que a gente está vendo hoje no mercado de trabalho, nos hospitais, que são esses profissionais mais novos questionando mais e fazendo o pessoal mais antigo se mexer um pouco, né? Eu não sei exatamente onde isso vai parar, eu acho que a gente ainda vai ter muito conflito para chegar num meio termo disso, mas muito do meu papel, quando eu fui, durante 7 anos, eu fui enfermeira da oncologia, né? Então, eu trabalhava na unidade de internação da oncologia e eu cuidava de um projeto que eu era responsável por discutir o objetivo de cuidado com os médicos. Então, o meu papel era chegar para o oncologista, doutor, estamos com tal paciente, esse paciente já tem uma doença metastática avançada, um ECOG 4, já foi conversado sobre o objetivo de cuidado dele? O senhor acha que o objetivo de cuidado dele ainda é tratar a doença a qualquer custo, fazer quimioterapia? Então, o meu papel era muito esse, assim, sabe? E aí foi muito curioso, porque no começo a gente aplicou um questionário com a equipe para ver a percepção se a equipe tinha percepção que os pacientes recebiam mais tratamento do que o esperado. A percepção no pré e pós não mudou, mas o motivo que eles achavam mudou. Então, pegando um pouquinho até o que o Diego falou anteriormente, no começo todo mundo pensava assim, é porque os médicos não ligam, o médico não dá importância, tem medo de processo, um monte de coisa. Esses fatores que influenciam mais.
E aí, depois que a gente passou um tempo, 3 meses já de projeto, a resposta mudou para: eu acredito que os profissionais não são preparados para ter essa comunicação. A gente não é preparado para falar sobre isso. Eu falava, nossa, não mudou a percepção de que os pacientes recebiam mais químio do que deveriam, mas mudou o motivo, o que a gente achava que acontecia. E eu esperava encontrar isso mais forte, assim, no trabalho. Não encontrei no meu mestrado, mas durante os 3 anos que eu cuidei desse projeto, isso ficou muito claro, assim. O fator que impacta muito é o quanto a gente não é preparado para ter essas conversas, ou às vezes a gente até é preparado, mas não se sente preparado para, e aí foge, né? Interessante. E ficou mudo, Diego. Diego, você tá mudo, pô. Ah, você falou que o meu microfone tava funcionando? Eu mudei. Funcionou? Não, tá, esse que você tá agora tá funcionando. Eu ajusto depois. Não, Júlia, eu não... Perdi a pergunta. Obrigado, viu, Guto? Não, Tô brincando. Esqueci o que eu ia perguntar. Ô, Júlia, deixa eu perguntar então uma coisa. Você já viu como é que eu posso dizer? 2 cenários, né, opostos. Próprio você já levantou a bola. Um cenário que está totalmente paliativo, como você mencionou, ECOG 4, metastático. Puta, na cara que tem que ir para uma coisa não mais terapêutica. E isso te impactou muito e fez você mudar alguma coisa. E o contrário, em que, putz, esse paciente já teria algum sucesso, ele não estava na extremidade, ele poderia ter algum tipo de intervenção que melhoraria a qualidade de vida, e ele já foi tomado uma atitude precoce de não fazer nada, no sentido que nem mesmo o conforto foi promovido para ele. Você conseguiria, sem nome, sem hospitais, óbvio, ilustrar essa coisa para ficar mais fácil da gente entender? Gente, são 10 anos em oncologia. Meus exemplos acabam sendo muito nisso, assim. Mas eu confesso que quando eu comecei a trabalhar na oncologia, me incomodava muito, porque às vezes eu via realmente esse paciente muito grave e eu falava, não, não é possível esse paciente, a gente ainda vai fazer químio, ele ainda tá fazendo químio. O que mudou um pouco a minha forma de pensar é que às vezes esse paciente, ele chegava no serviço, mas ele já tinha passado por 7 hospitais, todo mundo tinha falado que não tinha mais uma químio para fazer, às vezes o paciente tinha condição financeira, foi para fora do país, trouxe uma químio de 200 mil, que eu tinha até medo de pegar na mão, assim, para levar para o paciente. Isso mudou a minha forma de olhar, porque eu falava, ok, esse paciente ele vai fazer quimioterapia até o último dia de vida, porque isso para ele é importante. Algumas coisas, se a gente conseguir limitar, por exemplo, quando ele piorar, que a gente não vai reanimar, já vai ser um ganho muito grande. Isso vai ser uma construção. Mas às vezes esse paciente chegou aqui por isso, porque ele buscava isso, porque ele queria isso. Claro que isso não tira a responsabilidade, isso era algo que me fazia sofrer muito. Eu falava, ele vai chegar em algum. 10 médicos vão falar não, mas ele vai chegar em alguém que vai falar sim. Então me incomodava muito a pessoa que falava sim. Uhum. Mas eu olhava muito para o paciente e comecei a olhar diferente, assim. O contrário talvez não me incomode tanto se tiver a visão de que, mas essa pessoa sabe exatamente, ela tinha a capacidade de decidir e ela sabe o que significa a escolha dela. Eu tive um caso também me marcou muito, era uma paciente jovem, um leiomiossarcoma uterino. E ela optou por não tratar. Ela não. Então ela fazia cirurgias, o tumor crescia demais, obstruía, ela fazia cirurgia, depois voltava para casa, ficava bem, e ela viveu uns 10 anos assim. E nunca Caramba. fez químio, nunca fez rádio, nunca fez nada. Para ela era além do limite. Então, enquanto ela pudesse fazer uma cirurgia que fosse alguma coisa ali simples, ela nunca fez cirurgias muito grandes assim. Deu para ressecar ali um pouquinho, mas aí, o tumor sempre estava lá. Aí ela ia para casa, dali a 3 meses, o tumor cresceu de novo, tá obstruindo, tá incomodando, ia para cirurgia.
E ela viveu muito tempo, assim, e tinha uma funcionalidade ótima, o paciente fazia agachamento no corredor da enfermaria. Então, assim, e nitidamente ela tinha, desde o diagnóstico, ela tinha ciência do que era, o que significava para ela, por exemplo, fazer uma quimioterapia, ela não queria. E aí foi muito legal que a gente conseguiu respeitar essa autonomia dela, aí eu defendo a autonomia mesmo, aí a gente conseguiu respeitar isso até o fim da vida. Mas são inúmeros casos, e de repente eu poderia ter uma paciente no leito do lado com a mesma doença e que eu ia estar falando: "Não, essa paciente para mim não tinha que ir para UTI, tinha que ser entubada, tinha que receber químio". É muito Não, dinâmico, né. não tem uma receita de bolo, Muito. talvez por isso seja tão difícil para o médico, né? E pedem Para muito, tudo. viu. O que eu já ouvi no hospital, e se às vezes marcam reunião com alguma ideia, assim, aí quando eu chego: "E se a gente colocasse todos os pacientes do cuidado paliativo neste protocolo?" Aí eu: "Ai, eu também ia gostar, mas não tem como". Não dá. A gente fala muito disso em cirurgia de urgência e trauma, né? É difícil você pegar um negócio e ser padronizado, né? Muito difícil isso aí. Tem algumas áreas da medicina que realmente você. Putz, a variedade é tão grande, né? Mas no fundo, talvez por isso que seja tão interessante, né? Por isso que a gente gosta tanto disso aí. Porque a variedade é tão grande, você tem um tipo de experiência como profissional da saúde que é um pouco diferente também, né? Muito bom, Júlia. Vou te fazer uma última pergunta. Porque hoje a gente teve essa sorte de dar o problema no microfone do Diego, ele não está falando muito. Então a gente vai ter a sorte de poder discutir mais uma pergunta com você, porque ele está liberando esse tempo para a gente, né? O que eu queria te perguntar é uma coisa um pouco mais prática agora, assim, fugindo até um pouquinho do seu trabalho, mas fugindo da sua publicação, mas trazendo um pouco da sua bagagem, da sua experiência. Como é que como que você acha que dá para ensinar alguém isso? Como que ensinaria um profissional da saúde esse conceito, né, para ele ficar atento com a questão da dissonância cognitiva, de todos os padrões, né, que ele poderia adotar, e que dica prática que você daria para o cara não cair na armadilha de estar nesse viés cognitivo dele e se afundar numa armadilha, né? Sim. Eu acho que o fundamental, assim, é conhecimento. Eu sei que a gente tem pouco contato ainda com matérias de comunicação, de bioética. Buscar isso é fundamental. Eu tô meio numa fase que eu tô meio fã do Dr. Daniel, que não sei se vocês conhecem o Dr. Daniel Forte, ele publicou um trabalho recente com o pessoal de Harvard, que é a hierarquia da comunicação. E aí eu tô muito fã atualmente deste trabalho dele. E eu acho que algumas coisas que ele traz do eu conseguir conectar com alguém para poder me comunicar melhor, eu acho que isso pode ajudar, porque eu não vou poder chegar numa pessoa e falar: "Você está em dissonância cognitiva", a não ser que seja alguém muito muito próximo. Eu já escutei isso de uma colega, eu estava decidindo se eu ia mudar de trabalho ou não. Aí ela virou para mim e falou assim: "Você está em dissonância cognitiva, você está racionalizando". A não ser que você esteja nesse cenário, mas é uma forma, eu me conecto com essa pessoa, ali do ponto de vista emocional, e eu consigo me comunicar e trazer esses conceitos para ela e fazer com que ela perceba: "Nossa, essa decisão que eu estou tomando não não é assertiva, talvez eu tenha que pensar um pouco para o outro lado, talvez eu tenha que escutar um pouquinho mais o paciente". Mas é difícil, eu acho que em determinados momentos a gente vai acabar caindo nessas armadilhas. Quanto mais a gente tiver, embasado e empoderado desse conhecimento, a gente vai conseguir reconhecer mais fácil. E o autoconhecimento também, né. Das vezes eu parar e pensar: "Nossa, será que eu tô ouvindo o paciente? Será que tá fazendo sentido isso?". Eu aprendi quando eu comecei a fazer pesquisa, eu aprendi que o principal vilão da sua pesquisa tem que ser você mesmo. Então quando eu tenho que tomar uma decisão difícil, eu sempre fico fazendo o lado contrário, sabe. Pensando: Será que não deveria ir para outro lado?". E isso ajuda, porque você vai se direcionando, assim.
eu apostaria muito em poder dar cursos, instrumentalizar as pessoas mesmo, não só do ponto de vista de comunicação, mas desses conceitos de bioética, que eu não sei muito na medicina, mas na enfermagem a gente tem muito pouco. A gente até tem algumas coisas de comunicação e o que a gente tem de bioética sempre é deixado de lado, é aquela matéria EAD que ninguém assiste direito, assim, sabe? Cara, não foi combinado entre a gente por esse episódio justamente após o outro, como o Guto falou, de vieses cognitivos. Mas, nossa, casou muito bem, né? No final, pelo que eu entendi que você falou, Júlia, é refletir, né? Refletir sobre nossas condutas e talvez o que o Diego falou da outra vez, né? Chamar outros pares, expor esse caso para uma pessoa que não tem nada a ver com ele. Falou, ó, o paciente está assim, está com metástase, será que precisa entubar ou não? O que você acha, né? Aí ele sai um pouco porque um outro médico não vai estar dentro desse caso, não vai conhecer a família, né? Talvez ele tenha ele seja mais puro no raciocínio dele, não tão contaminado pelo ambiente, né? Você sabe que Fala, Diegão. Não, pode falar, quer falar? Fala aí. Eu ia só comentar que a Júlia falou um negócio que eu sempre pensei também, esse negócio das matérias que a gente tem na faculdade. Eu não sei como que é o currículo da enfermagem, né? Ou do currículo dos outros profissionais da saúde, né, físio, etc. Mas na medicina, cara, a gente tem tanta matéria que você não usa para nada nunca. É tão bizarro isso. Quantas vezes eu sentei no anfiteatro para assistir uma aula de... Eu sempre conto, isso até nas aulas que eu dou em congresso. Eu lembro do dia que eu sentei lá no Anfiá, na escola, para assistir uma aula sobre era de biomol, acho que estava no segundo ano. A pessoa que foi dar aula para mim, cara, ele era pós-doutorado, e o pós-doutorado dele era sobre uma enzima específica que fazia um negócio muito específico no DNA da célula. Então, cara, como é que pode o cara no segundo ano ter uma aula dessa? Não faz sentido nenhum. E o pior é que essas aulas de bioética, aula de, como que era? Psicologia médica, né? Todas essas aulas que pra gente na época é o que você falou, é meio que uma chacota, você não quer ir, aquela aula que é meio chata. Cara, hoje em dia é a aula que eu queria ter. Eu acho que a gente tem essas matérias na faculdade numa época que você não tem maturidade para tocar isso aí, sabe? Meu, é bizarro como é deficitário. E a quantidade de coisa que a gente perde por não ter como você falou, né? Não ter uma instrução específica, principalmente em matéria de comunicação. Cara, é bizarro a falta que isso faz, cara. É bizarro. Tenho certeza que eu sinto muito mais falta de não ter aprendido sobre comunicação na faculdade de medicina do que não lembrar nem o nome da enzima que o cara falou para mim ali naquela aula, da enzima do DNA, não sei o que não fez diferença nenhuma na minha vida. É muito louco isso aí, né? Como as coisas são estranhas. Não, ainda bem que você falou isso, porque o que eu ia falar vai exatamente ao encontro disso. Mas aí, Guto, Júlio, Flug, eu acho que a gente já está, com perdão do trocadilho, paleando, né? Você precisar ensinar um ser humano de 35 anos de idade a se comunicar com workshop já mostrou que a gente fracassou enquanto ser humano lá atrás. Mas claro, cara, para pra pensar, como que a gente aprende a se comunicar, a dar uma má notícia, a se autoconhecer, a conhecer o outro? É vivendo, é em interações sociais, são em conflitos, é em problematização, é lendo literatura boa, é assistindo a bons filmes, é vendo boa arte. Uma semana lendo Dostoiévski vale mais do que um ano de aula de comunicação, né? Porque ali está a essência da humanidade se comunicando no seu melhor, na sua pior forma. Só que a gente não tem mais isso, né? A minha geração já não teve, já não viveu isso, e aí nós chegamos na faculdade de medicina achando que a faculdade, com algumas aulas, vai conseguir suprir isso, e não supre. Aí a gente vai para a vida, aí a gente sofre na vida, a gente reconhece o problema, aí sim a Júlia vai lá e consegue me dar uma dica, me ensinar, me mostra o mnemônico, o trabalho dela faz sentido. Mas se você pegar esse adolescente que, cara, foi protegido a vida inteira de conflito, as pessoas morreram, ele não foi em velório, ele não foi exposto à morte, à dor, ao sofrimento. Ele foi poupado de tudo. Os pais se separaram e ele foi poupado da separação dos pais. Tudo que é ruim ele foi blindado. É óbvio que aos 19 anos de idade ele não vai ter a menor noção do que é a aula de comunicação. Ele não entende, aquilo não faz contexto para ele. Aí ele vai pro mundo, ele sofre, ele briga no trabalho, ele briga com a esposa, o primeiro relacionamento termina, tal. Aí a Júlia fala sobre o mnemônico, ele fala, nossa, faz muito sentido, né?
Então, eu sou super a favor desses treinamentos. Eu acho que tem que ter mesmo, mas é agora, é nessa fase, né? Lá atrás, essa pessoa precisa ser exposta. Claro que ao treinamento também. Não acho que ele não é necessário. Mas ele isolado perde contexto. Ele tem que ser exposto ao mundo, às vicissitudes do mundo e à vida, que é isso aí, né? O que é dar uma má notícia se não estar vivendo ali, né? Aquela finalidade do paciente, né? Bom, meu microfone eu vou desligar de novo aqui, senão eu fico falando aqui até amanhã. Sorte que a gente avisou a Júlia, né? Júlia, acho que é isso aí, hein? Ó, adorei o episódio aqui, muito bom. Você vê que a gente, para variar, né? A gente combina um determinado período de tempo e a gente extrapola isso miseravelmente, a gente falha miseravelmente em tentar manter o horário, né? Porque o papo é tão bacana, tão interessante. É muito bom, o papo foi muito bom. Ficaria aqui horas. Horas, com certeza. É isso aí. Júlia, alguma mensagem final que você queira mandar para os nossos ouvintes e também algum contato que você queira deixar, rede social, alguma sugestão, qualquer coisa que você quiser aí. Gente, eu queria agradecer muito o convite, a conversa com vocês. Tava nervosa conversar com 3 cirurgiões, né? Mas, mas foi muito bom. Quem tiver interesse depois, dá uma olhada no meu Instagram, @enfermeirismos. E vou dar um spoiler, continuação do meu mestrado está sendo o meu doutorado. E aí, no meu doutorado, eu estou estudando especificamente dissonância cognitiva. Que legal. Aguardem os próximos capítulos aí que eu já ia falar, então já espere um próximo convite quando tiver publicado isso aí. Não, no dia depois da defesa, se você não estiver muito cansado à noite, avisa, a gente já grava, tá? Não, Júlia, parabéns, seu papel é muito importante. Eu acho que a minha visão de médico, né, como fez medicina, é mais próximo do médico de paliação. Eu acho que ele é o médico que eu falo, esse médico é fodido. É o médico de paliação porque ele conversa, ele entende. Esse é o estereótipo que eu sonhei quando era mais novo, de que um médico fosse completo, seria alguém do paliativos, ele conversa. Nossa medicina ficou muito acelerada, ficou muito com exames, ficou muito cobrada, performance, tempo de exposição, isso acaba perdendo a conversa, né? E aí, por vezes, a gente se vê tendo uma vida, né, que a gente não queria ter, fica dissonante, né? A gente não faz o que a gente foi feito para fazer. Né? Exatamente. Parabéns, muito bom, Júlia, queria te agradecer também pela disponibilidade, acho que foi um papo super legal, um tema super importante, de parabenizar pelo mestrado e agora pelo, né, futuro doutorado também. E acho que é um tema que você acertou em cheio aí, porque ele é não só muito importante para a comunidade de profissionais da saúde como um todo, mas sempre é bom a gente resgatar essas raízes que podem ser aplicadas até no contexto da medicina, para a gente é sempre muito legal. Então, eu queria te agradecer mais uma vez e já deixo esse convite próximo aí para você, para um próximo podcast. Quem sabe a gente se encontra em breve aí de novo. Obrigado, viu? Obrigada.